Aqui eu me sinto com liberdade de ser o que eu sou, um cristão conservador. Então, essa terra é uma terra muito especial. É o coração do agronegócio no estado, é o coração do agronegócio do Brasil, e vocês vão entender, a partir dessa palestra, o quanto é importante preservar isso. Então, eu vou começar. Vou pegar meu óculos. Eu quero tentar de forma objetiva, porque o nosso tempo é curto, com uma introdução que eu acho importante, para entender como é que nós chegamos no ponto em que nós estamos. Porque a situação ela não é ruim hoje, ela é desesperadora. Desesperadora. Eu sou a última pessoa que queria me envolver com um assunto desses. Eu me envolvi porque Deus me mostrou o que será o futuro, se nós não reagirmos. E eu comecei a me envolver com esses temas, já tem alguns anos. Eu quero ser bem objetivo, eu quero começar falando o que foi o fim do consenso cristão. Nós temos que entender que nós não chegamos nesse estágio de destruição cultural, de destruição política, de destruição até financeira, por acaso. Não foi de 2 anos para cá, de 5 anos para cá. Isso é um processo de mais de 600 anos, no qual nós fomos inseridos. E essa geração atual, que é a nossa geração, está colhendo os frutos desse mal que foi plantado há mais de 600 anos. Eu vou falar um pouquinho da Idade Média, rapidamente. Na Idade Média, o homem medieval, ao contrário do que se prega, ele trazia na sua consciência uma certeza, a certeza que Deus existe. Deus não era uma ideia, Deus era um fato, como o trovão, como o relâmpago, como aquelas imagens que estão nas grandes catedrais da Europa. Deus era um fato, ele existia, e por existir não havia como ser contestado. Você não contesta a existência de uma árvore, você não contesta a existência de uma montanha, e para o homem medieval, Deus era uma certeza absoluta, Deus era um absoluto. A partir do instante que Deus se torna uma ideia, Deus não é mais um fato, mas apenas uma ideia, e como ideia, ele pode ser o quê? Contestado. E Deus passou a ser contestado como ideia. Isso tem um marco, e esse marco histórico inicial chama-se pensamento cartesiano. O René Descartes lança a ideia, ainda com uma licença poética. Você pega a introdução do livro dele, você vê ele tentando se licenciar, pedir uma permissão para fazer uma crítica a essa visão medieval, mas ele constrói a ideia do racionalismo cartesiano. E a partir desse racionalismo cartesiano, vão surgindo uma série de ideologias, até chegar nos dias de hoje. Nós vimos aqui a palestra anterior, mostrando uma das maiores tragédias desse século, e vai chegando um encadeamento de ideologias, que vai culminar no marxismo. E a partir do marxismo, você lança uma bomba atômica sobre a civilização humana, porque o marxismo ele vai contaminar a alta cultura, ele vai contaminar todos os campos da ciência e do conhecimento humano. Então, na verdade, os nossos problemas começam quando eu rompo com o consenso cristão, que havia na Idade Média, eu começo a criar uma sociedade mais racional, uma sociedade que não reconhece mais a soberania de um Deus, que tira Deus do centro de todas as coisas, coloca o homem no centro, é o antropocentrismo. E agora nós estamos no pós-modernismo, em que nós não temos mais o antropocentrismo, nós temos agora o transhumanismo, porque o homem não serve mais. Eu preciso criar algo no lugar do homem, eu preciso destruir o homem e colocar algo no lugar dele. Por isso ideologias tão deletérias, tão nocivas, tão diabólicas, como essa da ideologia de gênero que nós vimos aqui exposta anteriormente, porque não serve mais colocar o homem no centro. Eu tenho que destruir o homem por completo, desmontá-lo e colocar outra coisa no lugar dele. Mas, lembrando, isso não vale para todos. Os senhores da terra, que são apenas 200 famílias, grandes famílias, poderosas, são patriarcados conservadores, em que os filhos são criados... Sempre todas as coisas, colocam a interferência, vocês pegam o Jorge Soros. Mas
as famílias, as grandes famílias que controlam a terra, que eu chamo que o Adam Smith chamava de senhores da terra, essas famílias são patriarcados conservadores, em que os filhos são casados com mulheres, em que não se admite ideologia de gênero, e eles querem comandar o mundo. Esse lixo que nos é entregue todos os dias pela internet, pelas emissoras de TV, pela grande mídia, serve para nós, o homem comum, o homem ordinário, a plebe. Para eles não. É assim que eles pensam. Então, quando eu rompi com o consenso cristão, eu tirei Deus do centro, e a vida orbitava em torno de Deus, em torno da igreja. Eu tirei Deus do centro, coloquei o homem, coloquei uma pseudociência, porque ao contrário do que se prega, a ciência foi preservada na Idade Média nos mosteiros, na mão de homens muito sábios e generosos. A Universidade de Harvard, por exemplo, de Princeton, nasceram de pregadores. John Harvard foi quem criou a Universidade de Harvard. Princeton era um seminário protestante nos Estados Unidos. Então a ligação da universidade da igreja sempre foi muito forte. Só que infelizmente, a partir do avanço dessas ideologias deletérias, a própria universidade se contaminou e se afastou da sua raiz cristã no mundo inteiro, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E no Brasil não foi diferente. Mas muitos ritos que a universidade segue são ritos medievais, são ritos cristãos. A própria colação de grau, na sua essência, é um rito cristão, que nasceu na universidade da Idade Média. Agora vamos lá, nova ordem mundial, vamos entender isso. Então eu rompi com o consenso cristão. Eu não quero mais Deus no centro, quero o homem no centro. Eu preciso agora construir não mais uma ordem cristã, uma ordem judaica cristã, que é a que existia antes, que é a velha ordem. Eu preciso construir agora uma ordem mundial, em que eu vou colocar o homem no centro, e vou criar uma geração de escravos, que vai servir a um número limitado de pessoas, porque o ser humano precisa de controle. A primeira coisa que um grande líder, né, que defenda a nova ordem mundial, seja o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, seja o George Soros, seja o Bill Gates, e todos eles o são, seja o Elon Musk, não se iludam com Elon Musk, pois podemos falar sobre isso. Todos eles têm algo em comum: eles querem a humanidade debaixo de controle total, controle sobre o que você pensa, sobre o que você come. Isso afeta diretamente o agronegócio aqui no Brasil. O Brasil é um país que utiliza uma fração das suas terras agricultáveis e alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Isso é motivo de orgulho para a gente. Mas eles querem destruir isso, querem colocar 2, 3 empresas multinacionais para controlar o que o país produz, querem reduzir em 30% o consumo de carne no mundo, porque segundo eles, é claro que isso é só uma cortina de fumaça, mas segundo eles, a carne é poluente, e o nosso consumo de carne degrada o meio ambiente, e querem colocar no lugar da carne uma proteína feita de fezes humanas, que já está pronta no Japão, e já é até vendida por lá. Nós vamos comer as próprias fezes no lugar de carne, é isso que eles querem. É isso que eles querem para a humanidade. Nós, a plebe, eles vão continuar comendo o filé mignon, mas a plebe não, ela tem que se contentar em comer as próprias fezes. É assim que eles pensam, os senhores da terra. Então essa nova ordem mundial começa a ser construída a partir do século XVIII, por alguns pensadores, que vêm com o propósito de destruir a fé cristã, porque ela é um obstáculo para que essa nova ordem mundial se imponha. O cristianismo sempre foi um obstáculo para isso, e ele tinha que ser desmontado e destruído. Começam a alimentar revoluções burguesas na Europa, em especial a Revolução Francesa foi um marco nesse sentido, em que ocorreu uma guerra civil na França. A França já foi uma potência cristã durante muito tempo, isso foi desmontado na Revolução Francesa. O liberalismo francês, ao contrário do que muitos pensam, ele simplesmente adornou a casa para que viessem as revoluções marxistas do século XX, que destruíram de vez, não é, qualquer chance de retorno à ordem cristã anterior. E a partir dessa mentalidade revolucionária, em que eu vou criar uma elite,
que irá controlar a humanidade, controlar todas as coisas, eu vou construindo avanços tecnológicos, avanços científicos, para propiciar esse controle total da humanidade. Então a nova ordem mundial pressupõe controle das populações, sobre todos os aspectos da vida humana. E nada melhor que o marxismo cultural, para influenciar a cultura e formar uma geração de escravos que vai pensar como escravo. E que vai fazer exatamente o que os senhores da terra querem que seja feito, que é se sujeitar a esse controle sem maiores contestações. Então, por tudo isso, nós temos que entender que a nova ordem mundial não é algo que está por vir, ela já está vigente, ela já está entre nós. E o marxismo cultural, que é trazer os preceitos do marxismo, de Karl Marx, para a questão cultural, também já está agindo entre nós há muito tempo. Basta olhar para as nossas universidades, basta olhar para o nosso estudante universitário de um modo geral, que já foi contaminado por essa mentalidade revolucionária naqueles ambientes. Tente falar de conservadorismo numa Universidade Federal de Goiás hoje. Chegue na Faculdade de Educação, lá na Praça Universitária em Goiânia, e faça um seminário como esse aqui lá dentro, para você ver o que vai acontecer. As universidades já se transformaram em verdadeiras repúblicas socialistas, no mundo inteiro. E não é só no Brasil. Se você pegar a Ivy League, que reúne as melhores universidades dos Estados Unidos, todas já são bastiões de um liberalismo doentio, anticristão. Lembrando, como disse no início, que são instituições que nasceram de seminários cristãos, e se contaminaram no processo de transformação pelo marxismo cultural, e hoje são bastiões de uma mentalidade revolucionária anticristã que dominou os países como os Estados Unidos e domina a Europa, não é? Ainda com mais frequência em vários países. Então, essa mentalidade revolucionária, ela transformou o mundo e está transformando cada vez mais. Vou dar um outro exemplo prático, até porque o nosso tempo é curto, não posso aprofundar muito. Vamos pegar a pandemia, que todos nós sofremos na pele, quer seja porque perdemos pessoas próximas que nós amávamos para esse vírus chinês, para essa praga chinesa, que veio do Partido Comunista Chinês, seja por negligência, seja por questões sanitárias que a China nunca consegue resolver, seja por maneira intencional, mas foi lançado no Ocidente uma verdadeira arma biológica que colocou o mundo de joelhos diante da China. Essa é a verdade. Quem mais lucrou com essa pandemia foi a China. Isso é indiscutível. E nessa pandemia, nós vimos exatamente tudo aquilo que a nova ordem mundial se propõe a fazer, acelerado. Nós vimos uma instituição supranacional, chamada Organização Mundial de Saúde, passando por cima das soberanias nacionais, das soberanias individuais, e impondo uma agenda sanitária para o mundo inteiro, sem maiores contestações. Os nossos políticos, salvo um, que vou fazer referência daqui a pouco sobre isso, aqui no Brasil, salvo um político, mas os nossos políticos aqui no Brasil, de modo geral, prefeitos, governadores, sem exceções, se sujeitaram àquilo que a OMS quis impor, sem contestar nada. Nós vimos em Goiás, eu não preciso ir longe, prateleira de supermercado vedada a vácuo, com plástico. Se você precisasse comprar um chinelo, uma roupinha para o seu filho, você não tinha condições de comprar, porque ela não era considerada essencial. Nós chegamos a ver isso aqui. Nós vimos mulheres em praça pública, sozinhas, lendo um livro, sendo espancadas pela polícia. Isso me entristece. Eu tenho o maior respeito pela atividade policial, sou um defensor da atividade policial, mas a polícia foi infelizmente usada, não é, como uma ponta de lança na mão de governadores covardes e prefeitos covardes, para fazer covardia contra o povo. E eu tenho certeza que muitos policiais, se tivessem a chance de falar e pudessem falar, mas estão debaixo de um código militar muito rigoroso, fizeram muitas coisas de forma insatisfeita, não querendo fazer, mas tinham que cumprir ordens. Agora, por que isso aconteceu? Da cabeça de governador e prefeito? Não, porque nós fomos sendo adestrados ao longo das décadas e dos séculos para nos sujeitarmos a um regime tão tirano como esse que a pandemia desnudou.
como esse que a pandemia desnudou. E poucas pessoas, e eu tenho o privilégio de ser uma dessas poucas pessoas aqui no estado, que foi para a rua lutar contra isso. Fomos poucos, mas fomos para a rua. Trouxemos alguns transtornos para esses políticos. Alguém lembra do que ocorreu lá no Paço Municipal em Goiânia? Naquela manifestação que nós fizemos? Empresários, não foi culpa nossa, eu era um dos líderes dessa manifestação. Empresários desesperados. Eu vi em Goiânia, o governo do estado e o município proibiu o empresário de acessar a sua loja. Colocaram barreiras nas ruas, você não podia visitar a sua loja, ver como é que estava o seu estoque, mesmo que você estivesse sozinho. Isso é o fim da propriedade privada. E a liberdade, ela é destruída por camadas, ela não é de uma vez que ela é destruída. Você vai se acomodando e vai aceitando pequenas concessões, pequenas destruições, até você acordar um dia sem ela. Nós fomos para a rua, fomos para a frente do Paço Municipal reivindicar mudanças na nossa cidade. Empresários desesperados que estavam conosco se jogaram no meio da BR-153 e pararam o trânsito por quase 3 horas. Não sei se vocês se lembram disso, ocorreu lá em Goiânia. Quem se lembra disso? Não fomos nós que pedimos para fazer isso. Os empresários, mães, com os filhos passando fome em casa, empresárias, pequenos negócios, lanchonetes, lojas de roupa, tecido, pequenos negócios, se jogaram no meio da BR-153, eu vi isso com os meus olhos, de braço aberto, na frente de caminhões, em desespero. Afastar aqui, pedindo socorro. Aqui, pedindo socorro para um governo que fez ouvidos surdos ao sofrimento do povo. Ambulantes na nossa cidade, em Goiânia, não podiam mais coletar nada, porque nada era produzido mais. Pessoas que, por aqueles carrinhos de papel, coletores, recicladores, parados, passando fome, quebrando o armário em casa, a mesa, para fazer lenha, para cozinhar, porque não tinha dinheiro para comprar o gás. Nós vimos pessoas que vendiam água na rua sendo espancadas. Isso no Brasil. Nós estamos vendo agora em Xangai, as pessoas se jogando dos prédios, cometendo suicídio, porque não tem o que comer em casa, porque os condomínios estão lacrados, com portas de ferro, pessoas presas dentro de casa sem ter o que comer. São mais de 200 milhões de chineses nessa condição hoje na China. Felizmente tem isso aqui, que é para o bem e para o mal, e nós estamos vendo as imagens vindas da China, o que estão fazendo com aquele povo. E o Fórum Econômico Mundial, comandado pelo senhor Klaus Schwab, está dizendo que a China é o modelo a ser seguido. Em outras palavras, o que estão fazendo em Xangai farão conosco, se nós permitirmos. Quem tem acompanhado os horrores lá na China, nesses últimos dias? Farão conosco, porque o modelo chinês de governança é o modelo que a nova ordem mundial quer impor sobre o mundo. E muitos países já estão adotando vários dos sistemas de governança chinesa. Por exemplo, a cidade de Bolonha, na Itália, vai começar a adotar o sistema de crédito social. O que é o sistema de crédito social chinês? É um sistema altamente tecnológico, baseado inclusive no celular, em que você gamifica a sociedade. Então, se você é um bom cidadão aos olhos do Partido Comunista Chinês, ou aos olhos do governo, seja onde for, você terá pontos nesse sistema, méritos. Se você é um mau cidadão, é um cidadão que protesta, que reivindica, que reclama, você terá deméritos e perderá pontos. Até chegar numa condição que nem comprar um ticket de ônibus vai poder comprar mais. Vai perdendo ponto até você travar a sua vida. Tudo vai ficar aqui dentro. Nós estamos caminhando para o fim do papel moeda, do dinheiro físico. O dinheiro que você tem no banco vai ser totalmente digital e sob o controle do governo. Então, quer dizer, se você não for um bom cidadão aos olhos do Estado, nem sequer movimentar sua conta bancária, você vai poder movimentar mais, como já ocorre na China. Isso está chegando no Ocidente com muita força, vários países estão adotando sistemas semelhantes. Nós já temos no Brasil o passaporte sanitário digital, que traz a sua vida sanitária inteira, através do celular, de um app. Então nós vamos ter apps controlando a vida das pessoas. Isso já está acontecendo, isso já é a nova ordem mundial. E o mais chocante, se você pegar o Fórum Econômico Mundial, que nós criticamos tanto, porque é de lá que vem essas ideias malucas todas. O que é o Fórum Econômico Mundial? Ele é composto pelas maiores empresas capitalistas do mundo.
Então é o capitalismo financiando uma revolução socialista de base cultural, de base educacional e de costumes de comportamento e até espiritual. Mas por que empresas capitalistas, que são as maiores, têm o interesse de financiar essas coisas? Porque elas querem destruir o agronegócio aqui em Rio Verde, querem destruir o agronegócio nos Estados Unidos. Por que isso? Se são empresas capitalistas? Porque os seus CEOs, porque os seus funcionários saem da universidade, que já está toda tomada pela mentalidade revolucionária, e trazem isso para dentro da empresa. É aquilo que o Gramsci defendia: nós vamos destruir o sistema capitalista por dentro, e já estão destruindo. Então as maiores empresas do mundo se uniram num Fórum Econômico Mundial, que é muito influente nos dias de hoje, e decidiram dar doses de marxismo, palavras deles, não são minhas, doses de marxismo num capitalismo inclusivo, que é uma mera, digamos assim, um eufemismo para dizer revolução socialista mesmo, só que agora com dinheiro das grandes empresas capitalistas, e é muito conveniente a elas, porque nada melhor do que ser uma empresa capitalista amiga de um Estado totalitário, em que eu não vou ter concorrência, eu vou ter só aquela empresa comandando tudo, meia dúzia de empresas comandando todas as empresas, porque o pequeno e médio negócio vai estar quebrado. Elas vão controlar a alimentação, vestuário, tudo. O que você come, o que você veste, onde você vai, onde você fica. É isso que eles querem, é controle. E são décadas e décadas sendo planejado isso. E a pandemia foi o quê? Ela foi uma espécie de teste. Aliás, extremamente bem sucedido. Nós estamos vendo o problema dessas vacinas aí. Não vou discutir o mérito delas agora, tem um momento para discutir isso. Mas já está falando em quarta dose, quinta dose, sexta dose. Tem 2 anos a crise, já estamos indo para a quarta dose. E nós estamos vendo efeitos colaterais nas pessoas. Eu não sou idiota. Isso está acontecendo, não é? Surgiu agora uma tal de hepatite de origem misteriosa. Ninguém descobre, né, a origem. E ninguém questiona nada. Quer dizer, a indústria farmacêutica, que está ligada à nova ordem mundial na área de saúde. Quem se lembra do Mandetta? Alguém lembra do Mandetta aqui? Ele tem outro apelido, né? Vamos falar de Mandetta. O Mandetta, ele, quando sai, não sei se vocês se lembram disso, quando ele saiu do Ministério da Saúde, imediatamente, quando ele soube da sua saída, ele fez um discurso. Alguém lembra desse discurso do Mandetta? Ele falou em nova ordem mundial na área de saúde. Vocês se lembram disso? Ele estava falando de quê? De controle. E por que um homem que defende a nova ordem mundial de saúde, e quem está dentro do governo sabe disso, foi um dos que mais alimentou a histeria da pandemia. Ele chegou em ministro de Estado de Bolsonaro e disse: vão morrer 4 milhões de brasileiros, 6 milhões de brasileiros dessa doença. Trouxe um pânico no governo. Fez o governo gastar bilhões com vacinas. Vacinas desatualizadas. Eu desafio qualquer pessoa da área farmacêutica me provar que as vacinas estão atualizadas. Não estão nem para a Ômicron. Até antes dela, não estão atualizadas. É a mesma vacina de 2 anos atrás. Por que eu tenho que tomar uma 4ª dose de uma vacina que está desatualizada? Sendo que nós já tivemos a Ômicron que infestou todo mundo, contaminou todo mundo, e de certa forma todos foram imunizados pela Ômicron. Isso também é um fato. Tem estudo em Israel que comprova que a imunização natural é muito melhor que a imunização vacinal. Por que isso não é trazido para discussão? Por que é proibido falar sobre isso na grande mídia? Ninguém fala. Porque é um grande conluio, a nova ordem mundial, num resumo, é um grande conluio de gente muito poderosa, muito rica, arrogante, presunçosa, diabólica. E alguns servem ao demônio mesmo. Vou dar um exemplo. O caso Epstein, lá nos Estados Unidos, em que um grande pedófilo, que ia ser processado, foi encontrado suicidado na cadeia, não é? Suicidado. Ele ia denunciar o Bill Gates, ele ia denunciar os Clintons, as pessoas mais poderosas do mundo iam ser denunciadas por ele, porque ele era o preposto, era o captador para a pedofilia dessas elites globais arrogantes e presunçosas. Morreu, bilionário. Então, na verdade, está tudo interligado. Isso é um conluio de grande mídia, de grandes corporações, de governos,
para implantar essa nova ordem mundial tirânica, que já está sobre nós. Basta olhar para a China. A China é o modelo que eles vão adotar no mundo. E se nós não reagirmos, enquanto ainda temos condições, nós vamos ser engolidos nesse processo, como já fomos engolidos nessa pandemia. Quantos negócios quebraram? Quantas famílias foram destruídas? Tem pessoas até hoje que não se recuperaram da pandemia. Negócios que foram arrasados. Pequenos negócios, médios negócios. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Quem é que vai se responsabilizar pelas vítimas desse experimento vacinal? Tem casos que são incontestáveis. Quem é que vai indenizar essas famílias? Nós temos que iniciar essas discussões. E para concluir, nós estamos caminhando para o fim das nações soberanas. Porque a ideia é criar um governo central, mundial. O próprio Fórum Econômico Mundial, esse ano em abril, em um evento em Dubai, se autodenominou governo mundial. Então eles já estão usando a nomenclatura governo mundial. Então a ideia é criar um governo mundial de pessoas não eleitas, que o meu voto não alcança, transformando políticos locais em nada, em um zero à esquerda, não vão ter nenhuma influência no grande cenário mundial. Um governo de tecnocratas, burocratas, que vão decidir sobre todas as nações o que deve ser feito. O Brasil está às portas de assinar um tratado com a OMS agora, que vai dar total autonomia à OMS para decidir questões de saúde no Brasil, sem passar pelo parlamento, sem passar pela sociedade. Mais de 22 países irão assinar esse documento, que vai dar poder total à OMS em questões de pandemia. Na verdade, vão oficializar o que a OMS já fez conosco durante 2 anos. Ninguém teve autonomia para discutir nada, para contestar nada. Então esse é o fim das nações soberanas. Para finalizar, eu quero ouvir vocês, conversar com vocês. Por que Bolsonaro causa tanto alvoroço no cenário local e mundial? Eu vou explicar por quê. Bolsonaro, ele é um símbolo de resistência da civilização humana. Ele é o último símbolo que restou depois da derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. A figura mundial que tem moral geopolítica hoje, porque o Brasil, não se iludam, sem o Brasil não tem nova ordem mundial. O Brasil é o celeiro do mundo mesmo. Disse mais cedo, o Brasil usando uma fração das suas terras agricultáveis, e no Brasil tem menos terra sendo utilizada para produzir alimentos do que tem reserva indígena. É uma fração. Ele alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Sem o Brasil não tem nova ordem mundial. O Bolsonaro, ele é o símbolo maior que ele mesmo. Por isso que ele é mito mesmo, ele é lenda. Porque ele se tornou, diante do mundo, um símbolo de resistência à civilização humana. Ele é o homem comum que o povo brasileiro escolheu para ser campeão junto a elites arrogantes e presunçosas que há décadas e séculos nos exploram e nos esmagam. Me fala um governo, depois do regime militar, que nós tenhamos tido orgulho de ter nesse país. Eu nunca tive tanto orgulho de ser brasileiro como nesse governo Bolsonaro. Eu estou com 49 anos. Eu nunca tive tanto orgulho de ser brasileiro como agora. Porque o Bolsonaro é mais do que o Bolsonaro. Ele é um símbolo de resistência da civilização humana que está por um fio para desaparecer. Porque, como eu disse no começo, não é mais teocentrismo, não é mais antropocentrismo, é transhumanismo. Eles querem destruir o ser humano, transformar o ser humano num robô, num escravo, numa máquina para servi-los e acabar com tudo que nós construímos por 2.000 anos de civilização humana. Destruir a religião, destruir a fé cristã, colocar o demônio no centro, transformar o mundo em um inferno. Está amarrado. E eu vou terminar contando uma história para vocês. E eu não falo isso para tirar a esperança de vocês, porque ninguém tem mais esperança do que eu. Eu creio que Deus está sempre no controle. E Deus tem um plano para a humanidade. E esse plano vai se cumprir de qualquer maneira. Não tem força na terra que vai impedir esse plano de se cumprir. Porque Deus é o Senhor da história e sempre será. Sempre será.
E talvez o Brasil, essa é a minha esperança, talvez o Brasil, ao reeleger o Bolsonaro, e vai ter luta, não vai mudar essa luta, mas nós precisamos ao menos fazer isso. O Brasil pode ser um ponto de inflexão no mundo, uma ilha num oceano de iniquidade, e nós vamos ter que criar ilhas de sanidade moral, mental, espiritual. Pode ser uma família, pode ser o sindicato rural aqui de Rio Verde, pode ser uma igreja. Nós vamos ter que criar essas ilhas para sobreviver no oceano de iniquidade que está aí fora. Eu não acho que reverta isso sem um ato de Deus. Só um ato de Deus pode reverter isso. Mas até que Jesus venha, não é, governar sobre a terra e ele virá, até lá nós temos que ter essas ilhas de sanidade mental e espiritual. Aqui é uma ilha hoje. Quando eu falei para meu filho, eu estou vindo para a minha terra, que é Rio Verde, eu estou vindo para onde eu estou à vontade, eu estou vindo para uma ilha de sanidade mental e espiritual, que é essa região aqui nossa. É perfeita? Não, mas é a nossa ilha. E é uma ilha que tem que se expandir. Eu tenho um pastor em Goiânia, que foi meu pastor de muito tempo, pastor Verlaine, e Deus deu uma visão a ele que eu sou apaixonado nela. É dele essa visão, eu tenho que dar honra a ele. Ele teve uma visão de uma ilha em que os corpos chegavam putrefados nas praias. E os homens vinham, a igreja vinha e recolhia esses corpos, e como no vale de ossos secos, esses corpos ressuscitavam. Então a ideia é você expandir a ilha e salvar mais corpos desse mar moribundo que está em volta de nós, desse oceano de iniquidade. Então nós temos que eleger o Bolsonaro para tentar expandir essa ilha, eleger não só ele, eleger um governador que não seja tão covarde como foi esse governador que está aí hoje. Esse governador não merece o agronegócio de Rio Verde, ele não merece. Eu sei disso, eu adorei, maravilha. Eu vou contar uma história do Caiado que vocês não conhecem. Eu vou contar a história para vocês aqui. Acho que ninguém nunca contou essa história aqui, ninguém nunca ouviu isso em lugar nenhum. Quando o Caiado foi eleito, vocês se lembram que foi para Oxford, financiado pela Fundação Lehman? Vocês lembram disso? Quem manda no estado hoje é a Fundação Lehman. Quem manda em Goiânia hoje é a Fundação Lehman. A Fundação Lehman está dentro da Prefeitura de Goiânia, numa Secretaria de Assuntos Estratégicos, em que ela decide quem vai ser funcionário e quem não vai ser. Faz treinamento e comanda, e deu tudo de graça, entre aspas, para o município, sem cobrar nada. Quando o Caiado assumiu, ele correu para a Comunitas, do Fernando Henrique Cardoso, correu para a Fundação Lehman para pedir ajuda, para ajudar a governar o estado. Antes dele tomar posse, o nosso pessoal conservador foi sentar com ele, pedir um cargo para ele, que ele nos desse a Secretaria de Educação. Pedimos esse cargo para ele, porque nós ajudamos a eleger ele. Foram os conservadores do estado que elegeram o Ronaldo Caiado. Não foi mérito dele, não. Nós que elegemos ele. E nós pedimos um cargo para ele, Secretaria de Educação. Ele negou a Secretaria de Educação para a gente. E nos bastidores eu soube que ele nos chamou de direita chucra, que nós estávamos fadados a desaparecer. E entregou o Estado na mão dos globalistas, dessa turma da nova ordem mundial. Ronaldo Caiado, ele é um representante da nova ordem mundial no Estado. O senhor Rogério Cruz, lá em Goiânia, o prefeito, é um representante da nova ordem mundial no Estado, que eu rejeito com todo o meu ser, porque ela é anticristã, ela é demoníaca, ela quer escravizar as pessoas, quer destruir o agronegócio, quer entregar o país para a esquerda, porque na mão da esquerda ela consegue controlar o país, se estiver na mão de gente nossa. A esquerda é a ponta de lança no mundo, a esquerda mundial e brasileira, é a ponta de lança para avançar a agenda do Fórum Econômico Mundial, essa agenda tirânica, desumana. Esse Elon Musk, que todo mundo está batendo pau com essa bobagem desse Twitter, é um homem que é capaz de meter um chip desse tamanho no crânio de uma pessoa e fazer teste com ela. Esse Elon Musk é um Mengele do globalismo. E as pessoas impressionadas porque está comprando essa porcaria desse Twitter, que não serve para nada. Enquanto isso estão surgindo uma série de redes alternativas, e ninguém está dando moral para elas. Nós temos que largar Instagram, essas coisas tudo, e correr para outras redes alternativas que estão existindo aí, estão surgindo, em que nós vamos ter liberdade de verdade. Isso é uma distração. Como foi uma distração na pandemia, enganar as pessoas, como as pessoas foram enganadas. Nós vimos nossos irmãos sendo presos, sendo espancados,
sendo até torturados. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pegando solda e soldando comércio. Nós vimos lá o Edinho, lá em Araraquara, não deixando as pessoas fazerem supermercado. O CEAGES teve que ir no interior de São Paulo dar comida para o povo. E nós nos sujeitamos a isso com medo de uma doença. E agora o senhor Bill Gates, que é um dos senhores da terra, está dizendo que uma coisa pior ainda pela frente. E já estão querendo dar poder para a OMS para fechar o mundo de novo. E quebrar o agronegócio, e quebrar o setor de serviços, e quebrar os países de terceiro mundo. E nos colocar de joelho diante deles. Por isso que o Bolsonaro incomoda. Porque ele conseguiu unir um povo inteiro. Um povo inteiro. Para dizer não a esse sistema maligno. E dizer que o Brasil vai ser um ponto de inflexão. E que nós não vamos perder a nossa soberania, nós vamos nos autogovernar. Para finalizar, pessoal, é um momento delicado da história humana. Essa eleição do Brasil, em outubro, e a eleição do Congresso americano, me parece também em outubro, serão as eleições mais importantes da história da humanidade. Os republicanos dos Estados Unidos precisam retomar as duas casas, Câmara e Senado, e tem uma chance de fazê-lo, porque o governo Biden é tão ruim que nem os democratas estão aguentando. Então nós temos a chance de retomar as duas casas no Congresso americano, que vai ser importante para a humanidade. Nós temos que eleger o Bolsonaro aqui, eleger o nosso governador, eleger deputado, eleger senador nossos, para acabar com essa ditadura que está aí. Eu acho que, não sei se é depois de mim, acho que é no final da tarde, o Alan dos Santos vai falar conosco aqui à distância. Queria que ele estivesse aqui com a gente. É um herói brasileiro. Ele está sofrendo. Outro herói está ali no fundo, ó. Bernardo Kister. Outro herói nosso aqui. Deram a cara para bater por nós. Como o Bolsonaro dá todo dia a cara para bater. Eu não conheço nenhum político no mundo que tenha sofrido o que ele sofreu nesses anos todos. Nem Trump sofreu o que ele sofreu. E está lá, tentando, lutando. Então, o mínimo nós temos que fazer é eleger esse homem. Não só por ele, mas por nós mesmos. Como eu disse, ele é o nosso símbolo, é o nosso campeão, o nosso vaso, que nós colocamos aí no meio desses canalhas, para nos representar. E nós temos que dar voz a esse homem, para enfrentar a nova ordem mundial. Não é brincadeira. Eu estou falando de uma estruturação de mundo que recebe investimentos de trilhões de dólares todos os dias. Nós temos aqui a nossa vontade, os nossos pequenos recursos, e agora eles querem destruir até isso, nos colocar de joelhos diante do sistema. E para realmente encerrar, eu quero chamar a Amália. Você pode vir aqui, querida? Nossa irmã venezuelana, que vai dar o testemunho dela. E eu tenho certeza que hoje ela ama esse país como nós amamos, e não quer que nós tenhamos o mesmo destino que a Venezuela teve. A Argentina está ali para contar a história. Chega aqui, minha irmã. Boa tarde. Graça e paz de nosso Senhor Jesus. E me desculpa, porque meu português não é muito bom, viu? Mas vou procurar falar o mais importante que está acontecendo agora no meu país. Eu sou venezuelana de nascimento, tenho 61 anos e tenho aqui no Brasil quase 3 anos já. Cheguei aqui fugindo praticamente daquele sistema horroroso, daquela pobreza que ficou no meu país por causa de aqueles partido PPT, que ele fala que é pátria para todos. Onde a pátria só uma palavra, porque desde que eles entraram lá no nosso país, o país virou na pior das pobrezas, da miséria, da ruína, de fome, morte, sabe? Não tem direito para falar, não tem direito para sair na rua para
protestar contra o governo. Lá, os hospitais não têm recursos para aquela pessoa que não tem clínica e vá por a pura necessidade, pela necessidade, não tem outro recurso, tem que ir lá no hospital público. Aí, se esses pacientes não têm como comprar os insumos, remédios, para fazer exames, tudo isso aí, infelizmente, morre, né? Porque foi lá onde ele pretendia que fosse atendido e não foi assim. Outra coisa, ontem, meu primeiro bisneto, ele morreu no hospital. A minha neta, ela teve uma cirurgia cesariana para tirar seu neném, porque ela começou a sair aquele líquido amniótico e a mãe dela levou para o hospital e não foi atendida no momento. Até que o médico considerou, foi para tirar o neném aí. O neném, eu acho que ele bebeu aquele líquido, ficou mal, ficou com um respirador artificial. Infelizmente, ontem morreu, viu? Faleceu. Um neném de 7 dias, uma semana, que ele tinha tudo o direito para ele viver, não é? Porque a gente supõe que ele está em um país democrático, mas a democracia não existe lá. Se você não tem direito, se você não tem para comer, você não tem para comprar suas 3 comidas, o salário que a gente recebe lá não é nem sequer ainda R$500. Aí tudo que a gente tem que comprar lá tem que pagar em dólar, onde a moeda de lá é bolívares. Um bolívar que é uma moeda que fica devaluada, não tem, é muito fraca. E o governo insiste em ficar aí. Toda eleição que tem aí, ele continua, porque tem os métodos, não sei como que faz para continuar aí. O povo também fica doido, louco, porque tem uma mixaria que eles dão, é uma coisa que um bono, de um pouco de dinheiro para eles meio comer, ou só um pouco. E aí, se você não vai, não está com o governo, você é perseguido, tem que sair de lá. Se você tem casa lá e deixa a sua casa aí, o governo pega a sua casa, pega seu imóvel e dá para uns deles que participam da corrupção, da mentira, de tudo que eles são. Então, eu cheguei aqui com uma visão de melhorar para minha família, meus filhos, meus netos. E todos não estão aqui porque é muito, muito caro vir para cá de avião, é muito longe também. E, infelizmente, não pode a gente pagar tudo que puder pagar para trazer a sua família, nossa família para cá, para esse país, que abriu as portas, que lá em Pacaraima tem abrigos, onde tem miles de pessoas, onde tiram documentos para eles, até que alguém pede a eles vir para cá. Se eu tenho família que quer vir para cá pelo abrigo, a ONU e os militares, que ele são muitas organizações, o Caritas, ONU e o Exército Militar Brasileiro. Aí eles fazem tudo, levam essas pessoas para o abrigo, aí dão comida,
roupa, remédio, tudo que precisam e ajudam para tirar os documentos dele, até ele vir às diferentes cidades do Brasil. Então, sim, Brasil não fica de olhos abertos se não para e pensa, olha para aquele país nosso que ficou na ruína total, ainda que tem petróleo, tem minas de ouro, minas de coltã, minas de diamante, tem tudo. Como agora não tem gasolina, gente, ela não tem gás para cozinhar, não tem. Tem que fazer fogão com lenha. Creia, não estou mentindo. Fogão no quintal para fazer comida. Porque não tem gás, não tem gasolina. O dia que não sei como o governo está fazendo, eu acho que está comprando o combustível para a Rússia. Aí, então, são filas intermináveis. E onde acaba, o número que acaba, não sei como chama aqui, a placa do carro aí, ele vai encher só um pouco de combustível para seu carro. Não é todo mundo, é aquele que pode, e é dia após dia, filas intermináveis. Filas para comprar só um pouco de comida. Não, você não imagina todo aquele sofrimento, aquela dor que a gente passa. E pensar que todo mundo não pode sair de lá. Só aqueles que conseguem vender casas, carros, qualquer algo que tenha para vender, que seja suficiente para comprar o boleto, passagem de avião e tudo, comida do caminho, tudo isso. É muito triste, é muito doloroso. Já não tem nada de que tirar mal lá. Não tem como resolver, porque ele falou assim, o nosso presidente foi o Hugo Rafael Chávez Frías, ele morreu, agora fica Maduro, Nicolás Maduro, e ele falou assim, nem Jesus Cristo, que vem aqui na terra, vai me tirar daqui, eu vou ficar aqui até que eu quiser. Aí eu vou ficar, ninguém vai me tirar daqui. Então, o povo cristão orando, já tudo pedindo para Deus, misericórdia, porque é impossível, sabe? É impossível viver, é impossível trabalhar, é impossível, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é uma coisa horrorosa. Morte, fome, e você é perseguido. Se você não está com eles, você é perseguido. Você pode até morrer. Ele leva na cadeia, vai preso aquele que levanta a sua voz contra eles. Então, esse povo aqui maravilhoso, brasileiro, tem que orar muito, tem que pedir para Deus não cair naquela crise por causa de uma mala decisão, por causa daqueles que só querem roubar, aqueles que só pensam neles, pegar o dinheiro, não sei o que pensa. Será que eles acham que vão morrer, vão levar aquele dinheiro que roubaram? Não sei qual é a mentalidade, mas é infernal, isso é demoníaco, isso não é uma coisa normal, viu? E eu agradeço por o convite para participar aqui e essa notícia seja espalhada, seja que o brasileiro tenha consciência quando vem agora as eleições, ver bem qual é a sua decisão, qual é o que você vai fazer, porque não é só por você, é por todo esse país aqui. Então, cuidado, gente, cuidado, oração e observa tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, porque eles apoiam toda essa coisa da ideologia de gênero, ele apoia
tudo aquilo que é sujo, feio, que você nem imagina, eles apoiam. Eles ficam falando bem, porque, moça, todo mundo tem direito para decidir o que vai fazer com a sua vida, não é? Mas não é assim. O presidente de um país, ele tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. E aqui, já vi o combate que muita parte do povo tem contra o presidente daqui, porque não tem essa mentalidade suja, porca. Me desculpa, viu? Me desculpa, mas não é o que a gente espera, porque você vai feliz para exercer seu direito para votar pela melhora do seu país. Eu sou aposentada, eu sou professora aposentada e você não imagina, 2 salários que eu tenho do Ministério da Educação e o Seguro Social e VSS, não dá para a gente viver uma família de 4 pessoas, não dá, não dá. Então, pensem, olhem para o céu, peçam para Deus, não se cansar pelo melhor destino do Brasil, viu? E pelo meu país também. Por favor, orem pelo meu país, que ele volte, não como ele era antigamente, se não seja melhor. Para Deus não tem nada que seja impossível de fazer. O tempo, não sei se vai ser muito, pouco, mas a gente tem que orar e pedir para Deus que tudo volte para o melhor. Esse é nosso desejo, e que aqui Deus abençoe essa terra, essa pátria amada Brasil, e que continue sendo essa demonstração de amor e receber tanto povo com os braços abertos. Isso não tem pagamento, não tem, viu? Agradeço, boa tarde, desculpem minha fala que não é muito boa. Deus abençoe esse povo, Deus abençoe suas famílias, seus filhos, filhas, todo mundo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, dona Amália, por ter compartilhado da sua experiência conosco. E agora nós vamos para as perguntas, né, que é a parte bem interessante, enriquecedora. Algumas já chegaram pelo Instagram. O Alencar, cadê o Alencar? Está lá, firme e forte. Alencar, vamos já capitaneando daí mesmo as perguntas, é isso? Maravilha. Bom, primeira pergunta. A maçonaria, ela teve algum envolvimento com a Revolução Francesa? E uma pergunta complementar, e qual é a participação dela na nova ordem mundial? Vamos lá. Com relação a essa primeira parte da pergunta, eu não digo que houve envolvimento, mas é claro que há uma influência da Revolução Francesa na história do Brasil. Por exemplo, Portugal foi comandado por um tal de Marquês de Pombal, que tinha a mentalidade revolucionária como tinham os revolucionários franceses. Inclusive, ele fez a bobagem de expulsar os jesuítas do Brasil, que faziam um trabalho na área educacional espetacular, e o que só trouxe atraso para o país, né? Então, essa mentalidade revolucionária, ela contaminou Portugal também. Tanto é que Portugal abriu mão da sua monarquia, se tornou uma república, nos moldes da República Francesa. Então, essa influência da Revolução Francesa, ela foi, na verdade, deletéria para a humanidade, porque ela gerou essa ruptura entre razão e fé, de uma maneira definitiva. A França nunca mais se recuperou espiritualmente depois da Revolução Francesa, é até hoje um país conhecido pelo agnosticismo, né, pelo não cristianismo, e isso influenciou o mundo inteiro, influenciou até os Estados Unidos. Então, infelizmente, essa influência da Revolução Francesa, ela contaminou também o Brasil Império, e levou, inclusive, à ruína do Segundo Império de Dom Pedro II. Então, foi trágico para o país. Veio a República, com vários problemas,
e a história da República, infelizmente, é uma história de golpes, né, de dificuldades. Agora nós temos uma chance realmente de redesenhar essa história, porque é a primeira vez, especialmente agora, dos anos 80 para cá, que nós temos um governo que se torna porta-voz de um povo que nunca teve acesso às suas elites, sempre só recebeu ordens, né, determinações, agora nós temos a chance de ter voz ali de alguma maneira. Não é? E talvez as coisas comecem a melhorar a partir daí. Já estão melhorando. Quer dizer, esse governo atual, na minha opinião, conseguiu avanços em 3, 4 anos que nós não vimos em 40 anos, né, em várias áreas. Então isso nos dá a esperança de um futuro melhor para todos, né? Eu tenho essa esperança. Bom, segunda pergunta. Por que grandes empresas vêm cada vez mais adotando uma postura político-ideológica, defendendo causas como diversidade, ideologia de gênero, ambientalismo, muitas vezes até de forma radical? Por exemplo, né, igual recentemente as propagandas aí do Volkswagen Polo, Posto Shell, do Bradesco, aquela segunda sem carne do Bradesco, da Fiat, né, que interferiu no contrato do jogador de vôlei, né, Maurício e etc. Vamos lá, essa pergunta é excelente, que vai me permitir falar de algo chamado ESG. ESG é Environmental Social Governance. É uma espécie de score da lacração. Quem criou esse score da lacração foi a BlackRock. A BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. A BlackRock administra mais de 10 trilhões de dólares no mundo inteiro. E segundo a BlackRock, e esse score da lacração, que é o ESG, nenhuma empresa conseguirá contratar empréstimo com nenhuma instituição financeira se não lacrar. E ela vai ter pontos nesse score. Quanto mais pontos, quanto mais ela lacrar, maior o acesso ao sistema de crédito mundial. Então é por isso que as grandes empresas estão lacrando cada vez mais, porque elas têm que fazer o score para depois conseguir empréstimo no internacional. É o que está acontecendo, infelizmente. Qual que é o nosso papel? Resistir a isso. Na Flórida, o governador Ron DeSantis, que para mim é o melhor governador do mundo, ele já baixou leis proibindo que na Flórida se adote esse score. E é o que nós temos que fazer aqui também. Então, nós precisamos de um governador aqui e de um presidente que trabalhem juntos para impedir que no Brasil esse score seja adotado. Porque, do contrário, todas as empresas que precisarem de empréstimo bancário terão que lacrar também. E vai começar nas grandes empresas até chegar nas pequenas empresas. Então, quer dizer, isso é uma forma de gerar uma conformidade ideológica na sociedade a partir da atividade empresarial. Então, nós temos que dizer não ao score ESG, dizer não a essa lacração e criar legislações que nos permitam resistir a isso. Bom, mais uma pergunta. Seria ideal, então, dar preferência ao comércio local, ao invés dos grandes conglomerados? Sempre, sempre. É incentivar o comércio de bairro, o pequeno negócio local, dar preferência, com certeza. Eu acho que isso tem que ser feito, porque a ideia da nova ordem mundial é destruir o negócio local, é destruir o pequeno negócio. Você vai ter um monopólio de meia dúzia de empresas sobre tudo, sobre o que você come, o que você veste, onde você vai pôr o seu dinheiro, se você vai poder movimentar o seu dinheiro ou não. Quer dizer, isso já está acontecendo em alguns lugares. Por exemplo, quando o STF determina que uma pessoa que fez um vídeo criticando aquela instituição não pode movimentar suas contas bancárias, isso já é um reflexo do que virá no futuro para todos nós. Eu falei mais cedo do sistema de crédito social. No sistema de crédito social, chega-se a um ponto de deméritos em que você não movimenta mais sua conta bancária. E numa sociedade que não tem mais dinheiro físico, que está caminhando para ser cashless, para não ter mais dinheiro físico, vai ser tudo digital, é muito fácil para o governo controlar a sua vida financeira, bloquear a sua conta. E essa vai ser a tendência no sistema de crédito social, se nós não resistirmos a isso. Por isso nós temos que eleger pessoas que tenham essa consciência, que abram o espaço para que isso seja, de alguma maneira, enfrentado, porque, do contrário, seríamos engolidos, como o nosso atual governador foi engolido. O atual governador cedeu a nova ordem mundial desde o seu governo por completo. Citei aqui vários exemplos. Entregou a educação a uma senhora, que é a senhora Gavioli, com todo respeito, mas que é uma preposta da Fundação Lehman aqui no Estado, faz exatamente aquilo que a Fundação Lehman defende, não é? Nós ainda temos escolas cívico-militares, porque existe uma resistência do povo em não destruí-las, porque elas mostraram o seu valor.
Mas se depender da Fundação Lehman e de outras fundações internacionais, nós não teremos mais escolas cívicas militares. Não é? O ensino tem que ser aquele ensino multiculturalista, que defende ideologia de gênero e assim por diante. O Ronaldo Caiado agora entregou a Secretaria de Cultura na mão de um pessoalista. Todo mundo aqui já está sabendo disso, né? A Secretaria de Cultura foi para a mão de um pessoalista. Quer dizer, então, que governo conservador é esse? Então nós temos que começar a entender o que é conservadorismo e que tipo de político nós queremos. Esse nós rejeitamos. E agora nós temos a chance de eleger alguém que possa ser o nosso Ron DeSantis, como lá na Flórida, e que possa criar condições para nós resistirmos a esse rolo compressor da nova ordem mundial que já está sobre nós. Inclusive, concernente a este tema, né, tem o documentário, o Alto Custo do Preço Baixo. Sim. E conta a história do Walmart. Sim. Bom, mais uma pergunta. Por que a hipótese de Elon Musk comprar o Twitter desencadeou fúria e pânico em muitas pessoas? Na verdade, isso é uma distração. Como eu disse mais cedo, o Elon Musk ele é tão globalista quanto o Bill Gates, ou o George Soros. A diferença é que ele tem um marketing pessoal melhor. É marketing. Agora, inclusive, ele recuou da compra do Twitter, está tentando baixar o preço, né, aparentemente. Eu acho que, na verdade, o Elon Musk resolveu comprar o Twitter para tentar dificultar a vida das redes alternativas. A compra do Twitter, ela coincide com o lançamento da rede semelhante do Donald Trump, a Truth. O Donald Trump lançou uma rede de rede social e logo depois o Elon Musk anunciou que compraria o Twitter. Então, na verdade, eu acho que é para esvaziar essas redes alternativas, que na verdade têm que ser incentivadas. Ainda que o Elon Musk abra o algoritmo, eu prefiro investir em redes alternativas. Nós não podemos ficar dependendo dessas grandes redes, mas essas poucas redes, né, Instagram, Facebook, a gente tem que buscar alternativas. Eu não confio no Elon Musk, ele é um transhumanista, falei mais cedo, para mim ele é um Mengele entre os globalistas, um cara que faz experimentos com seres humanos horríveis, não é? Você imagina, colocar um chip na cabeça de uma pessoa para ela controlar um cursor na tela de um computador, e a pessoa se sujeitar a isso, loucura total. Mas é o que eu falei mais cedo, não basta mais colocar o homem no centro de todas as coisas, e tirar Deus, eu tenho que colocar outra coisa no lugar do homem, e essa outra coisa chama transhumanismo. O homem não serve mais, porque o homem, para esse, tem que ser uma máquina que irá servi-los eternamente, e de graça, né, de preferência. Bom, para encerrar, até quando conseguiremos lutar se a nova ordem mundial é bíblica? Essa luta não seria um desgaste em vão? Não, a palavra de Deus fala que nós temos que resistir até Jesus voltar, e nós vamos resistir. Se pensássemos assim, não teríamos retomado a Europa da mão muçulmana. A Europa, durante quase 1000 anos, lutou para ser livre do Império Muçulmano. A Europa ficou reduzida ao reino das Astúrias, ocupada em grande parte pelos mouros. Ainda assim, para eles foi uma espécie de apocalipse naquela época, e ainda assim eles resolveram lutar e retomar a Europa inteira, depois de 800 anos de batalhas e muito sangue derramado. Então nós temos que ter o mesmo espírito, né? Que é aquele espírito templário, né? De ser milícia de Cristo, exército de Cristo. Não podemos ter medo de enfrentar essa luta, ainda que achemos que o mundo está acabando, Jesus está voltando, mas Ele quer nos encontrar lutando e resistindo ao príncipe desse século, e nós vamos fazer. É o que eu falei mais cedo, vamos criar as ilhas de sanidade mental e espiritual, e quando Jesus voltar, nós vamos ter o que apresentar a Ele, é o nosso esforço, não é? Ainda que saibamos que o fim dos tempos é um mandamento também, tem que acontecer, mas até lá nós vamos mostrar que viemos, e vamos tentar criar essas ilhas, não é? E salvar a alma, que é o mais importante, do máximo de pessoas que nós conseguirmos, amém? Encerrou aí? Então a salva de palmas para Jesus. Amém.